Informações do Cruzeiro nesta terça-feira, a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2, o pensamento no duelo diante do Vila Nova. Agora o assunto é Copa do Brasil e a expectativa quanto ao futuro de Dudu. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Quinta-feira o assunto é Copa do Brasil, em 9h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Vila Nova. A partida de volta somente na segunda quinzena de maio, lá em Goiânia. A princípio o jogo marcado para o Serra Dourada, que é um estádio maior, mas o Vila Nova pode mudar se quiser, ainda tem um tempo considerável, acho que tudo vai depender do resultado no jogo de ida. A venda de ingressos está rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. Quem sabe aí o Cruzeiro colocando um público na casa dos 30 mil torcedores. É feriado, muita gente obviamente vai viajar, muita gente também espera domingo, né? Porque tem Cruzeiro e Flamengo, é o Cruzeiro contra o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí é jogaço, domingão à noite no Mineirão. A preparação do Cruzeiro será retomada na manhã desta terça-feira. 2 treinamentos nesta semana, ontem foi folga. E o Cruzeiro treina hoje pela manhã, amanhã à tarde. E aí o técnico Leonardo Jardim fecha a preparação. Ele que tem a volta de Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro, está liberado para retornar ao time, não só no domingo com o Flamengo, mas também nesta quinta-feira. Aí é jogo de Copa do Brasil. A expectativa quanto a Matheus Pereira. O jogador vem fazendo o tratamento, ontem esteve na Toca, jogou ali no limite, no domingo diante do Vasco. Não sei se será preservado na quinta-feira, pensando no domingo, para ele poder fazer aí um tempo a mais de cuidados para ficar 100%, ele que ficou fora daquele jogo com o Palestino por causa de um incômodo. O William, a expectativa é de que ele seja liberado para voltar aos treinamentos e aí poderia ser uma opção também para o técnico Leonardo Jardim, quem sabe já na quinta-feira, diante da equipe do Vila Nova. Tem que ver a reavaliação de todo mundo, mas a princípio ninguém com um problema maior em relação ao jogo diante do Vasco. Lucas Silva e Fagner foram os atletas mais desgastados, mas nenhum precisou de exame, nada que seja um problema aí para a sequência, apenas cãibra, tanto para o Lucas Silva quanto para o Fagner. E a expectativa maior desta terça-feira é quanto a Dudu, o atacante que dificilmente voltará a ser aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim. A diretoria do Cruzeiro vai intensificar aí os contatos com o staff do atacante e também com o próprio atacante Dudu, para tentar chegar em uma resolução do caso. Trouxemos ontem que o Cruzeiro não considera pagar a totalidade da multa. O Dudu tem contrato de 3 anos, até o final de 2027. O ideal é encontrar aí um denominador comum para que tudo se resolva. O Cruzeiro quer evitar um grande prejuízo nesta história depois do que aconteceu e o afastamento do atleta desde o jogo diante da equipe do Vasco da Gama. Como é que fica essa bronca com o Dudu? Nem no treinamento ele aparece mais, Nath. Situação insustentável. Eu acho que esse afastamento do treino, né, ele simboliza muito bem essa questão que o Pansieri falava, de que realmente não parece ter uma forma de um entendimento entre ele e o Jardim, e nem acho aqui que o Jardim esteja fora da sua razão, né, você saber que tem um jogador quebrando a hierarquia, falando em público de uma insatisfação que deveria ser tratada internamente, e ainda por cima, indo à direção do clube pedir a sua demissão, isso é algo muito sério. Nenhum profissional, eu acho que estivesse no comando ali do Cruzeiro, no lugar do Leonardo Jardim, aceitaria isso. E se tratando de um treinador português, a gente sabe que eles conduzem as coisas com uma rédea muito mais curta. Mas para mim tem algo que me incomoda muito nessa situação, que está além da postura do Dudu ou além da postura do Jardim, e que vai de encontro a essa multa incabível de 60 milhões para um jogador veterano, que inevitavelmente caminhava para o seu fim de carreira, talvez até mesmo no Cruzeiro ao término desse contrato, e o Cruzeiro
para ter o Dudu, né, que é um jogador de alto calibre, obviamente teve que fazer sessões, uma da sessão é um contrato mais longo, outra sessão é um salário milionário, e aí outra sessão foi essa multa é totalmente incabível, e aí é um personagem que não aparece e que é altamente responsável por tudo isso, Alexandre Matos, né, que é errado quando permitiu que o Pedrinho mantivesse o Fernando Diniz no cargo, que errou ao permitir que uma multa dessa fosse estabelecida, ainda que ele tenha relação de outros carnavais e de bastidores com o Dudu, isso não encaixa numa relação de profissionalismo em que ele é o homem forte do futebol dentro da Toca da Raposa. Então, assim, o Pedrinho também precisa rever essa relação, porque não adianta ter a boa vontade que ele tem, o dinheiro que ele tem, se ele não tiver cercado de bons profissionais. E, infelizmente, as escolhas recentes do Alexandre Matos mais têm atrapalhado do que ajudado o Cruzeiro, e acho que está na hora dele vir dar uma explicação sobre essa multa, sobre a condução do problema do Dudu dentro da Toca da Raposa e, obviamente, também sobre o que vai ser feito daqui pra frente, né, Thiago? É isso, Nath. Daqui pra frente tem Copa do Brasil. Pansieri atualiza já 12:41. O monopainel do Grupo Isoforte, hein? Tá morando aí na sua construção? Quer uma obra rápida, segura e econômica? Conheça o monopainel. O site é isoforte.com.br ou ligue 33439000. Monopainel substitui tijolos e blocos na construção das paredes da sua obra. O Cruzeiro, Pansieri, para enfrentar o Vila quinta-feira, feriado, 9h30 no Mineirão. Vamos estar junto com a torcida do Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Vai repetir o time, repete a dose. Jardim tá encaixando esse time do Cruzeiro, Pansieri. Tá, é uma turma mais trabalhadora, né? Então ele tá conseguindo colocar esse time encaixado. Olha só, Thiago, deixa eu trazer uma informação importante, porque o Matheus Pereira pode ficar do jogo de quinta-feira, esse jogo importante da Copa do Brasil. Ele fez aquele famoso intensivão, né? Ele e o Fagner já são mais experientes nesse elenco do Cruzeiro. Ele não estava 100%, mas foi pro jogo mesmo assim. Tá fazendo essa atividade também na Toca da Raposa de forma separada para que possa voltar, né? Para que possa estar bem fisicamente. Então a presença dele no jogo quinta-feira não está garantida, né? Ontem fez um trabalho também, mesmo com a turma de folga, ele foi na Toca da Raposa, hoje foi fazer esse trabalho, tá muito interessado, né? Tá trocando muita ideia com o Jardim, estão se entendendo bem nessa filosofia de trabalho do treinador do Cruzeiro. Vamos colocar assim, não dá pra garantir que o Matheus Pereira será titular no jogo contra o Vila. Um que volta é o Fabrício Bruno. Agora, sem o Pereira, sem o MP10, será que Gabigol, Thiago, pra fazer uma função ofensiva? Vou colocar essa interrogação já, né? Porque tem o trabalho de amanhã que fecha toda essa preparação pro jogo contra o Vila, mas eu não descartaria, por exemplo, uma presença, quem sabe, do Gabigol no jogo de quinta-feira. Ele pode ter outras alternativas, né? O próprio Rodriguinho, que ele tá gostando, o Marquinhos, que chegou até a ser uma dúvida no jogo passado contra o Vasco da Gama, tem outras opções além do Gabigol, mas vamos colocar que é uma possibilidade também, caso realmente o MP10 seja preservado, pensando no jogo contra o Flamengo domingo no Mineirão. Thiago. Como ainda tem 2 treinamentos, né? Dá tempo ainda do Matheus se recuperar e poder jogar. Tomara que jogue, tá ajudando muito ao Cruzeiro. Tá faltando aquela bola decisiva, aquele MP10 do ano passado, fazendo gols, assistência, quebrando linhas, né? Que o Matheus Pereira tem muita condição. Destacando o Cruzeiro, ainda boa vitória contra o Vasco no Triângulo, mas o assunto agora é Copa do Brasil. Emerson Pansieri chegando com as informações do Cruzeiro, e não poderia começar diferente falando da boa vitória diante do Vasco da Gama. Cruzeiro conseguindo esses 3 pontos, 10 no total, subindo para a 4ª colocação, e isso gera um clima de otimismo, de confiança. Deu para perceber na saída de campo dos atletas, na saída para o ônibus também dos atletas, o quanto eles estavam mais leves desse aspecto emocional, até porque o Cruzeiro perdeu para a equipe do Palestino, perdeu também para o Bragantino, então o Cruzeiro vinha de 2 derrotas, cada um jogo na sua competição, né? Copa Sul-Americana, também a disputa do Campeonato Brasileiro, mas agora é um resultado que dá um fôlego importante para esse trabalho do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro, então, agora já pensando na Copa do Brasil, batendo a porta, jogo quinta-feira, às 9h30 da noite, Rubinho. Obrigado, Emerson Pansieri. O assunto agora é Copa do Brasil, e assim como o Atlético pega, né, o Maringá, que é uma equipe que não é aquela que tem tradição na competição, né? A gente fala os times que chegam para realmente avançar de fase, mas a Copa do Brasil tem, por suas características,
ter, né, algumas zebras, e o Vila de Goiás, que já há algum tempo vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Goiano e também batendo a porta, né, para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, né, Romano? Está fazendo, é o atual campeão goiano, está fazendo uma boa Série B do Campeonato Brasileiro e tem a vantagem de decidir em casa. Então o Cruzeiro tem que começar muito bem essa disputa, vencendo aqui em Belo Horizonte para ir para Goiânia com mais tranquilidade ali na hora de decidir. E agora outra pauta do Cruzeiro desta segunda-feira, a respeito do Dudu. A Itatiaia já trouxe a informação, né, ainda no sábado pela manhã, na programação, falando sobre o atacante que sequer viajou para o duelo fora de casa. Então, fora de casa não, né, com mando do Cruzeiro, mas o Mineirão tendo um evento no sábado, o Cruzeiro foi para Uberlândia e conseguiu uma bela vitória. E antes, o Dudu, né, sequer viajou com a delegação, não faz parte aí dos planos do técnico Leonardo Jardim, deixou isso muito claro ao não levar o atacante. E segundo o Leonardo Jardim, depois da partida, a entrevista pós-jogo com o Palestino não foi o assunto que foi primordial na decisão, e sim o contexto e também outras atitudes, né, que o atacante estaria tendo no dia a dia na Toca da Raposa. O técnico Pedro Lourenço dando o aval e a carta branca para o técnico Leonardo Jardim para tomar suas decisões, como vem tomando desde o jogo contra o São Paulo, e querendo ou não, vem surtindo efeito, né, em termos de desempenho do Cruzeiro. E agora o Dudu está com o futuro incerto. Amanhã teremos uma reunião na Toca da Raposa, isso, Pansieri? Essa é a grande dúvida. Qual o valor da multa rescisória caso o Cruzeiro tenha que pagar? Por isso a Itatiaia foi atrás dessa informação. E essa multa estaria estimada na casa de 60 milhões de reais. Seria uma multa em caso de rescisão. Lembrando que o contrato dele com o Cruzeiro é até o fim de 2027. Então tem um chãozinho ainda pela frente. Vamos ver. Uma reunião está marcada então para amanhã. Uma reunião que vai definir a permanência ou a saída do Dudu. Se vão procurar uma equipe para o Dudu. Se ele vai ganhar, por exemplo, uma confiança e um voto a mais da comissão técnica, da própria diretoria, dos companheiros. Vamos aguardar. Mas essa reunião, André Cury participando, Alexandre Matos também, é um encontro, uma reunião que vai acontecer na Toca da Raposa. Olha só, o Cruzeiro então muda o chip, muda o foco para pensar no Vila de Goiás, jogo na quinta-feira, dia 1º, às 9h30 da noite. Obrigado, Emerson Pansieri. Valor da multa do atacante Dudu, meu caro Emerson Romano, é o que está pesando principalmente para alguma decisão imediata do Cruzeiro. Por isso, a necessidade, né, da conversa da diretoria com o próprio empresário do jogador para saber, né, o seu desejo e também o que o Cruzeiro pode ter como destino para o Dudu, até porque tem contrato com o Cruzeiro. Mas, por outro lado, também o Dudu, por tudo, né, que eu ainda tive a impressão que o Leonardo Jardim, ele vem tendo a carta branca para tomar suas decisões. O Dudu não estava vindo mal dentro de campo, mas agora surge o motivo que ele foi retirado, né? Algumas atitudes no dia a dia da Toca da Raposa, porque dentro do que ele poderia produzir para a equipe, mesmo, né, sem ter tido resultado, o Cruzeiro teve um Dudu ali tentando algo. Mas aquele negócio, né? O treinador tem uma ideia de um time com uma entrega maior, e ele, na visão dele, na concepção de time dele, o Dudu não seria titular nesse momento. Aí pesaram coisas internas, coisas como, por exemplo, o Thiago Fernandes da TV Bandeirantes, né, soltou que o Dudu teria pedido a cabeça do treinador, um treinador que tá cheio de moral dentro do Cruzeiro, principalmente com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, e depois vem a público falar isso. Eu acho que assim, a situação para permanência tá muito difícil, muito difícil. O negócio é que a grana é pesada, a grana é alta da rescisão. E o Pedro já deixou claro que não quer nenhum tipo de prejuízo com relação à contratação do Dudu, que se não deu certo, se não faz parte dos planos, se não está tendo atitude a necessária, né, que é a conduta cobrada pelo técnico Leonardo Jardim,
E se não tiver nos planos, o Cruzeiro vai tentar achar o melhor futuro destino para o atacante Dudu. Agora, o Cruzeiro tem volta importante também, Emerson Pansieri. O time tem uma volta importante, né, Rubinho? Tem a volta do zagueiro Fabrício Bruno, cumpriu suspensão no jogo de ontem contra o Vasco. Muita gente falava até dessa questão da altura do Vidalba, mas o Vidalba segurou, né? Essa oportunidade, foi bem, entrou bem nas jogadas, firme, se antecipava também quando a bola poderia chegar para algum jogador do Vasco, mas o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno como titular e vamos ver se vai ser o encaixe com o Vidalba ou se vai ser o encaixe com o Jonathan Jesus. Tudo depende do jogo, da partida, da forma de atuar. Agora esse adversário é o Vila de Goiás, que está na Série B, mas exige respeito, exige sobretudo também concentração e energia dentro de campo. Daqui a pouco eu quero a opinião do Emerson Romano sobre essa dúvida na zaga entre Vidalba e Jonathan Jesus, mas o William tá se recuperando, ainda segue de fora ou não, Pansieri? Essa é a grande pergunta, né? O William, que vem fazendo um tratamento devido a uma pequena lesão na parte posterior da coxa, não é nada grave, não é nada sério, mas não deve aparecer na partida de quinta-feira. Deve ainda ser poupado, preservado para esse confronto, até porque segue uma rotina de atividades na Toca da Raposa, de recuperação na Toca da Raposa, mas é para que o atleta volte de forma segura, né? Tranquilo, sadio. Outros que estão no departamento médico, Matheus Henrique e também o João Marcelo. Rubinho. O William teve o substituto Fagner indo muito bem, abraçando a posição, com a sua experiência, né, com a sua regularidade, podemos dizer assim, a respeito do Fagner. E na zaga, Fabrício Bruno, qual será o seu companheiro, né? A sua dupla? Qual será ali o companheiro do Fabrício Bruno? O Vidalba e o Jonathan Jesus, características diferentes, então, de jogo para jogo? Eu colocaria o Vidalba, porque pelo jeito ele fez uma boa dupla ali com o Fabrício Bruno, para não mexer demais, né? Porque mexeu demais contra o Bragantino, o negócio foi um desastre. E mexeu depois, tirou o Vidalba, colocou Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, não deu certo. Time alto, time baixo influencia também. Mas é mais a questão de velocidade, né? E você já tem um encaixe. Então, é o mínimo defesa, você não pode ficar mexendo demais, não. Tem que ser o mínimo possível. E o técnico do Cruzeiro que disse, né, que depois daquele jogo contra o Democrata de Valadares em Sete Lagoas, que ficou um pouco decepcionado com relação à atitude do Vidalba. Então ele cresceu mesmo de produção para ter ganhado tanto espaço, né? Cresceu, mostrou que tem qualidade, principalmente a questão da saída de bola, né? Que ele pode fazer ali, ele faz a cobertura do Kaique pelo lado esquerdo. Então ele provou nos treinamentos e nos jogos que tem condição de ser titular. O destaque agora do Cruzeiro, que terá semana importante, né? Com jogo pela Copa do Brasil e também definição do atacante Dudu, Pansieri. O atacante Dudu, que foi barrado pelo técnico Leonardo Jardim, cortado da vitória de ontem para cima do Vasco 1-0 e sem muita perspectiva de ser reintegrado, vai ter o futuro definido pelo Clube Celeste, uma reunião. O André Cury vai participar dessa reunião também com o Alexandre Matos, reunião que vai acontecer na Toca da Raposa. Na Toca eles vão se reunir, vão trocar ideia, vão conversar, vão tentar parar essas arestas e vão decidir qual será o futuro do jogador. Um entrave para esse distrato é o valor da multa rescisória, que está na casa aí de 60 milhões de reais. Informação apurada pelo nosso Leonardo Parrella do itatiaisport.com.br. Lembrando que o Dudu tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027. O Cruzeiro volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira com o técnico Leonardo Jardim começando a montar o time que vai a campo contra o Vila de Goiás. Jogo na quinta, dia 1º, às 9h30 no Mineirão. O Cruzeiro tem compromisso importante na Copa do Brasil. Vamos falar já do jogo, porque o assunto que tá pipocando ainda envolve o Dudu. Todo mundo acompanhou no fim de semana, foi retirado da delegação do compromisso com o Vasco da Gama. Agora a informação que o Pansieri vai confirmar no Rádio Esportes, afastado também dos treinamentos, não querem nem na Toca da Raposa o Dudu, e o empresário do homem tá chegando. Vai ter reunião, a dívida, a multa, 60 milhões de reais.
Quem vai pagar essa conta? Emerson Pansieri atualiza toda a situação do caso Dudu aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, Pansi. Boa tarde, Thiago, seu nome, seu bairro, Grande Simões, também Nath, quem tá com a gente hoje aqui no Rádio Esportes Itatiaia também, a nossa audiência. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócios 5 Estrelas. Você vai acessar sócios5estrelas.com.br. Tem planos a partir de R$ 9,90 para você dar aquela moral pro Cruzeirão mais lindo do mundo. Olha só, hoje o time voltou aos trabalhos, às 10 horas da manhã na Toca da Raposa, e sem o camisa 7, sem o atacante Dudu. Essa foi a baixa na atividade. Ele foi liberado pela comissão técnica e pela diretoria do Cruzeiro, dos treinos. Estava marcada até uma reunião hoje. O André Cury tinha essa chegada prevista hoje a Belo Horizonte. Mas pelo jeito, esse papo, essa conversa vai ficar para amanhã. Amanhã, na parte da tarde, deve ter esse encontro do André Cury com a diretoria do Cruzeiro. E provavelmente vão definir o futuro do atacante Dudu. A multa, Thiago, é realmente esse valor alto, R$60 milhões. Uma matéria que está no nosso tatiaesporte.com.br, foi apurada pelo Leonardo Parrella. E o que acontece? O Cruzeiro não vai pagar essa grana toda, né? O Cruzeiro não vai pagar essa quantia, porque é uma quantia muito alta. Até porque se entrar alguém na história, pode até ser um facilitador nessa jogada. E por isso que ontem trouxemos a informação do Botafogo. Realmente, ninguém no Botafogo vai falar, tô trazendo, a gente vai trazer. Não, é uma coisa que está sendo costurada, vamos dizer assim, internamente no time carioca. Outros times também, desde quando teve essa fala, né, que o Dudu poderia deixar o Cruzeiro, também procuraram o Clube Celeste, querendo saber condição. Mas uma coisa é certa, Thiago, ou ele sai por empréstimo, até com o Botafogo pagando parte desse salário, ou ele sai de maneira definitiva. Tem contrato até 2027 com o Cruzeiro. Tem um salário mais alto nesse patamar aí do futebol brasileiro, por tudo que ele já conquistou na carreira, né? Então aí é um merecimento do atleta. O Cruzeiro não vai contar com o Dudu nos treinos e provavelmente não vai contar com o Dudu mais. Não vai contar com o Dudu mais na temporada. Esse é o caminho que está, vamos colocar assim, sendo alinhavado para uma saída do Dudu, para que ele possa deixar a Toca da Raposa. Olha, mas não é tão simples, hein? Se o Dudu bater o pé, não, eu só quero a multa. Se não pagar a multa, eu não saio. R$60 milhões. E a culpa não é do Dudu, não, viu? Não. A culpa é de quem fez o contrato. O Dudu tem um salário de R$1,5 milhão. A culpa, repito, não é do Dudu, é de quem fez o contrato. Que o Dudu errou, lógico, não foi profissional, né? Avacalhando treinamento, batendo boca com o treinador, não foi profissional. Agora, a multa não foi o Dudu quem colocou no contrato, ou se colocou, teve aceite do outro lado. Como é que se resolve uma bronca dessa? Aí, você falou de Botafogo, a informação que a gente tem é que o Textor tá quebradinho, né? Tá quebradinho, vai pagar R$1,5 milhão. Outra, o Cruzeiro não vai emprestar pro Botafogo pagar 400 mil, que também é bucha, do mesmo jeito. Vai pagar R$1 milhão pra um cara que tá jogando no outro clube, R$1 milhão na folha pra emprestar, quer dizer, o Alexandre Simões ou o André Cury, e ele é gênio mesmo, ele costuma arrumar umas saídas meio esquisitas aí. Resolve essa parada, ou o Dudu pode trazer um baita de um prejuízo financeiro ao Cruzeiro, já traz o prejuízo técnico, né, que tá perdendo aí um dos seus principais reforços pra temporada, e agora pode ter esse tremendo prejuízo financeiro, Simões. Thiago, prejuízo técnico naquilo que o Dudu poderia apresentar, não no que o Dudu apresentou. Mas nessa história toda, o que me deixa assim mais impressionado é a revelação de que o Dudu teria pedido a demissão do Leonardo Jardim. E isso cada vez mais se transforma em realidade, né, Pansieri? E tem uma questão que ficou mal interpretada internamente, que foi a postura dele. O Thiago já tinha citado isso no jogo do São Paulo. Ali foi o início de tudo, que ele foi pro banco. Mas não parou por aí, né? A última informação que temos é que após o jogo do Palestino teve a entrevista, mas teve também um comportamento inadequado do atleta. Então isso vai juntando. Vamos colocar assim, vamos pôr bagagem Dudu. Aí junta o São Paulo, junta a entrevista, junta um comportamento que não foi legal depois da atividade, depois do jogo.
Junta isso que você falou de falar que o Jardim não combinava. Então foram muitas coisas, Simões. Muitas coisas. E curiosamente, coincidência ou não, ele teve o mesmo problema no Palmeiras, né? Aliás, ele alega que não. Eu perguntei pra ele, não, eu não tive problema. Mas ele também foi afastado pelo Abel, teve problema com a direção do clube, vai ficando um currículo ruim. Agora, o cara que põe uma multa de 60 milhões num contrato de um jogador de... Quantos anos tem o Dudu? 33. Fez agora 33. Chegou 32, fez agora 33. Não. Ô, Thiago, essa multa de 60 milhões até dezembro de 2027, isso significa, nós estamos em abril, mais ou menos 2 milhões por mês. Né? Porque são 12 meses de 2027 e 12 meses de 2026 e 2024. Simões, eu vou quebrar a rede. Eu vou quebrar a rede agora para algumas praças do interior vão ficar com o Jornal da Itatiaia à tarde. Você quer continuar com esse debate? Quer continuar? Quer entender qual o motivo de uma multa de 60 milhões do jogador de 33 anos? O Barcelona ia comprar o Dudu, o Real Madrid? Que loucura foi essa, gente? Pra você da Rede Tassat, algumas praças do Jornal da Itatiaia à tarde. A gente segue aqui no Rádio Esporte. Alguém pode me explicar o critério de uma multa rescisória de um jogador de 33 anos custar 60 milhões? Você vai dizer, o salário dele é proporcional. Mas não tem cabimento, cara. Ô, Thiago, a conta assim, se a gente for pegar e se a gente for considerar o 13º salário, aí ele teria 2025, 2026, 2027. Você deu a informação aí do salário do Dudu por volta de 1,5 milhão. Com certeza é um pouco mais. Por quê? A mim parece que esses 60 milhões de reais, eles são simplesmente a somatória de tudo que ele teria a receber até 2027. Entendeu? A multa é o contrato integral. É o contrato integral. Porque se você fala que é 1,5 milhão, 1,5 milhão é estimativa, né? Pode ser mais ou menos. Sim. Você tem 3 13º salários aí, né? O de 25, 26 e 27. Então, na verdade, são 12 com 12, 24, com mais 3, 27, com aí os 7, 8 meses que falta agora, dá 35 salários mais ou menos do Dudu. 60 milhões, 1 milhão 700, 1 milhão 750. É isso aí. Porque você põe as luvas diluídas, né? Isso, então. Simas. Mas mesmo assim, o parceiro, qual foi? Semana passada saiu o balanço do Cruzeiro, não saiu? Saiu. A arrecadação foi de nem 300 milhões, não foi isso? Não. 200 e... Foi 34? 280, não? 280. Cerca de 280 milhões, não é? Cara, como que pode esses números, entendeu? Porque o Dudu... Tá? O Dudu, ele leva aí por volta aí de 25 milhões num ano, cara. 25 milhões num ano do Dudu. Do Gabigol deve ser até mais. Com você arrecadando 280, quer dizer, não tem explicação uma coisa dessa. Não tem explicação uma coisa dessa, sabe? E a realidade do futebol não é. Quem construiu essa realidade foram os clubes. O jogador não tem culpa, o empresário não tem culpa. É o clube pagando, acima da sua possibilidade e da sua realidade. E tem muito tempo que eu digo aqui, essa bolha vai estourar. E o futebol brasileiro vai sofrer muito com esses valores irreais que estão sendo pagos a atletas e treinadores. O Dorival tá indo pro Corinthians ganhar 2,5 milhões e ganha mais um da CBF. Rapaz, e o treinador da seleção vai ganhar 5 milhões? O Ancelotti. Como é que você vira pro cara, rapaz, trabalhador, que já tem antipatia da seleção? Eu adoro a seleção. Como é que eu explico, rapaz, pro cara lá, o menino tá trabalhando, pedreiro, tá na obra. Fica acordado hoje até 11 horas da noite, vai ter jogo da seleção brasileira. O técnico ganha 5 milhões. E vai pra Copa do Mundo de camisa vermelha. Não tem nada contra o vermelho, mas a tradição. E o símbolo da marca esportiva é um jogador de basquete. Não me traz isso aí, mano. O Elton Campos até daqui a pouco vai explicar. Diz que não vai ter nada disso de camisa vermelha, não. Ô, Nath Fiuza. Deixa eu só trazer uma aqui, até pra você passar a bola pra Nath, Thiago, mas é uma informação importante também. Eu acabo de conversar com uma pessoa importante que me disse o seguinte: a comissão técnica tá bem chateada com o Dudu. Tá bem chateada. Mas peraí, não tô entendendo. Não, eu tô falando porque muita gente falou assim, pode ter uma aresta parada, né? Pode ter vamos dizer assim... Um entendimento, né? Não vai ter por uma questão muito simples. Porque assim, pode ter um entendimento. Não. Já aqui, o caldo entornou. Entornou porque quem manda é o Jardim. Exato. Quem manda no Cruzeiro hoje é quem? O dono é quem? Pedro Lourenço. E quem manda? Leonardo Jardim. Pronto, acabou.
O Dudu arrumou a briga com quem manda no Cruzeiro. Exato. Então, ele assim, pode... E o Dudu, entre aspas, é afilhado do Alexandre Simões. Nossa, Alexandre Matos. Quem tô dera. olhando pro Simões aqui, o Alexandre Matos, né? Porque ele poderia ter uma aresta parada, poderia ter um entendimento com o Jardim. Não poderia. Poderia ter antes, agora não. E vou te falar, e aqui, e os treinadores portugueses, eles dão mole pra jogador? Você já viu o Abel dar mole pra jogador no Palmeiras? Você já viu o Jorge Jesus dando mole pra jogador? Eles não dão. Profissionalismo pra eles, né, é inegociável. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!